Bom, pessoal, continuando o conteúdo de juros simples, vamos falar um pouco sobre taxa proporcional e taxa equivalente a juros simples. Toda operação tem dois prazos. Tem o prazo estipulado na taxa, né, ao mês, ao ano, e o prazo da capitalização, que é quando os juros vão incidir, né, sobre aquele principal, sobre aquele capital. Exemplo em que são iguais: crédito direto ao consumidor promovido pelas financeiras, a taxa cobrada é definida ao mês e os juros também são capitalizados mensalmente. Situações em que são diferentes: a caderneta de poupança, por exemplo, a taxa de juros é ao ano, mas a capitalização acontece a cada mês, né? E aí, quando tem essa diferença entre o período da taxa e o período da capitalização, essa transformação é processada pela taxa proporcional de juros, também chamada de taxa linear ou taxa nominal. E ela é obtida da divisão da taxa de juros considerada na operação pelo número de vezes em que ocorre a capitalização. Então, por exemplo, para uma taxa de 18% ao ano, capitalizada mensalmente, o percentual de juros que vai incidir a cada mês vai ser uma taxa proporcional. Você vai pegar o 18% e dividir por quantos meses em um ano? 12. Então, você vai ter uma taxa de 1,5% ao mês. A taxa é estipulada ao ano, 18%, mas como a capitalização é mensal, a taxa que vai incidir lá a cada mês vai ser 1,5% ao mês. Taxas proporcionais são comuns em operações de curto e curtíssimo prazo. As taxas de juros simples são ditas taxas equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital e pelo mesmo intervalo de tempo produzem o mesmo valor linear de juros. Então, taxa equivalente tem que produzir o mesmo capital, né, no mesmo intervalo de tempo. Então, por exemplo, no juros simples, um capital de 500 mil, se aplicado a 2,5% ao mês ou 15% ao semestre, pelo prazo de um ano, vai produzir o mesmo montante linear de juros. Então, 2,5% ao mês, por 12 meses, sobre 500 mil, vai dar 150 mil de juros. 500 mil a 15% ao semestre, por 2 semestres, né, para estar o mesmo período aqui do cálculo anterior, também vai dar 150 mil. Então, eu posso dizer que 2,5% ao mês é equivalente a 15% ao semestre a juros simples. Então, no juros simples, taxa proporcional é também taxa equivalente. E aí, como que a gente verifica essa proporcionalidade? Eu tinha 2,5% ao mês e 15% ao semestre, com o semestre tendo 6 meses. Quando eu faço o produto cruzado, eu tenho uma igualdade, que mostra, né, que essas taxas são proporcionais. Então, vamos fazer uns cálculos aqui, né? Calcule a taxa anual proporcional a 6% ao mês e 10% ao bimestre. Então, eu tenho, né, exercício 7, 6% ao mês. Para eu transformar em anual, eu vou multiplicar por 12 e isso vai dar 72% ao ano. Tá certo? 10% ao bimestre. 10% ao bimestre. Para eu transformar em ano, são quantos bimestres? 6. Isso vai dar 60% ao ano. Tá certo? Agora, calcule a taxa de juros semestral proporcional a 60% ao ano. Então, se eu tenho 60% ao ano e eu quero calcular a taxa semestral, eu tenho que dividir por 2, né? São 2 semestres. Eu vou ter 30% ao semestre. 9% ao trimestre. 9% ao trimestre, se eu quero transformar em semestre, eu multiplico por 2, né?
São 2 semestres. Então, eu vou ter 18% ao semestre. Demonstre se 36% ao ano é proporcional a 12% ao trimestre. Então, eu tenho 36% ao ano e 12% ao trimestre. Eu posso fazer isso de várias formas, né? Eu posso transformar isso aqui numa taxa mensal e ver se elas são iguais. 36% ao ano dividido por 12 vai dar 3% ao mês. 12% para eu transformar ao mês, né? Eu vou dividir por 3, né? Isso vai dar 4% ao mês. Então, elas não são proporcionais. Você poderia chegar a essa mesma conclusão transformando elas, o 12% ao trimestre, por exemplo, em ao ano, né? Se você fosse transformar aqui 12% ao trimestre em ano, você ia multiplicar por 4, né? Porque o ano tem 4 trimestres. Isso vai dar 48% ao ano, que é diferente de 36%. Então, tem várias formas, né, de mostrar que essa proporcionalidade não existe. Número 10. Calcule o montante de um capital de 600 mil aplicado à taxa de 2,3% ao mês pelo prazo de 1 ano e 5 meses. Então, eu tenho... Vamos lá. Eu tenho um capital de 600 mil. Aplicado à taxa de 2,3% ao mês. E o prazo de 1 ano e 5 meses. O N, 1 ano e 5 meses. Eu preciso transformar isso em meses, né? Então, são 17 meses. E eu quero o montante. O montante, a gente sabe, né, que é o capital que multiplica 1 mais I vezes N, não é isso? Vamos pegar a expressãozinha aqui. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Então, eu vou ter aqui 600 mil que multiplica 1 mais 0,023 vezes 17. Vou fazer na calculadora. 0,023 vezes 17 mais 1 vezes 600 mil. 843.600. Tá certo? Beleza. Uma dívida de 30 mil a vencer dentro de 1 ano é saldada 3 meses antes. Para sua quitação antecipada, o credor concede um desconto de 15% ao ano. Apurar o valor da dívida a ser pago antecipadamente. Então, 30 mil é o meu valor lá no futuro, né? Daqui a 12 meses, tá certo? É o meu montante. Então, o meu montante, 30 mil. Eu quero pagar 3 meses antes. A quitação antecipada, eu tenho um desconto de 15% ao ano. Veja que a taxa está estabelecida ao ano, mas a capitalização é mensal, né? Então, eu tenho que pegar a transformação, e essa transformação é feita pela taxa proporcional. Então, eu vou ter, né? Primeiro que transformar essa taxa aqui numa taxa mensal. Como que eu faço isso? Eu vou pegar 15% dividido por 12. Isso?
0,15 dividido por 12 dá 1,25% ao mês. E agora eu vou calcular o valor da antecipação, né? Que é com essa expressãozinha aqui, montante dividido por 1 mais I vezes N, né? Então, eu vou fazer o montante de 30.000 dividido por 1 mais 0,0125 vezes 3. Então, eu vou fazer a conta, né? 0,0125 vezes 3 mais 1. Inverte esse número vezes 30.000. Então, se eu for antecipar, eu vou pagar 28.915,66. Ok? Bom, juro exato e juro comercial é só um conceito rápido aqui, né? Que quando o prazo a juros simples é definido em número de dias, esse número de dias pode ser calculado pelo prazo exato ou pelo prazo comercial. O prazo comercial, o ano tem 360 dias, todos os meses tem 30 dias. E aí, então, você na hora de fazer essa transformação, você precisa saber, né? Quando te passam 12% ao ano, é preciso saber se esse 12% vai ser calculado um valor ao dia, considerando o juro exato, um ano de 365 dias ou um ano com 360. Bom, vamos à equivalência financeira. Esse conceito é muito importante. Dois ou mais capitais representativos de uma certa data dizem-se equivalentes quando a uma certa taxa de juros produzem resultados iguais numa data comum. Então, por exemplo, 100 hoje é equivalente a 120 daqui a 2 meses, admitindo uma taxa de juros de 10% ao mês, né? 100, que multiplica 1 mais a taxa de 10% ao mês vezes 2 meses, vai dar 120. E o 120 daqui a 2 meses, se você traz 2 meses para trás, né? Dividindo por 1 mais 0,10 vezes 2, você vai chegar no 100. Então, eles são equivalentes. Agora, uma coisa interessante é que o 100, ok, é equivalente ao 120. Mas eles são equivalentes no n igual a 5? Vamos ver o que acontece. O 100 no n igual a 5 vai virar 150. O 120 no n igual a 5 vai virar 156. Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem. A juros simples, dois valores, né, que são equivalentes em duas determinadas datas, não vão ser equivalentes numa terceira data. Então, no regime de juros simples, capitais equivalentes em uma determinada data não necessariamente o serão em outra data. Vocês vão ver que quando a gente estiver vendo juros compostos, essa equivalência vai acontecer, independente da data. No juros simples, não. Tá certo? E aí, vamos fazer um exercício aqui. Dado uma taxa de juros de 15% ao mês, verificar se 93.750 no momento 0, 172.500 no momento 5 e 217.500 no momento 7 são equivalentes em t igual a 4, esses prazos todos em meses e a taxa de 15% ao mês. Então, eu coloquei aqui esses valores esquematicamente no fluxo, né? Eu tenho aqui o 93.750 no momento 0, o 172.500 no momento 5 e o 217.500 no momento 7. E eu quero saber se eles são equivalentes aqui no momento 4. Para isso, eu preciso colocar todos os valores em t igual a 4 e verificar se eles são iguais. Se forem iguais, são equivalentes. Então, vamos lá. Começando com 93.750, como que eu transformo ele, como que eu levo ele para t igual a 4? Através, né, da expressão do cálculo do montante. Eu quero saber lá em t igual a 4, desculpa, aqui, né, com essa expressão aqui, se lá em t igual a 4, que valor que ele vai ter em t igual a 4. Então, vai ser 93.750 vezes
1 mais a taxa, que está aqui, 15%, vezes quantos períodos ele tem que andar? 1, 2, 3, 4. 150 mil. Agora, vamos ver o 172.500. Como que eu levo ele para t igual a 4? Eu tenho que trazer um período para trás, né? Então, eu tenho que usar um fator de atualização, que significa, né, na nossa expressãozinha aqui, eu dividir por 1 mais I vezes N, tá certo? Então, eu vou pegar 172.500 dividido por 1 mais a taxa, vezes a quantidade de períodos, que é um mês só, né? 150 mil. Então, esses dois valores, né, o 93.750 em t igual a 0 e o 172.500, são equivalentes em t igual a 4. Agora, vamos ver o que está aqui em t igual a 7. Eu também tenho que levar para trás, né? Quantos períodos? 1, 2, 3. 217.500 dividido por 1 mais a taxa, vezes os 3 períodos. 150 mil. Então, vimos que os 3 valores são equivalentes, ok? Então, para verificar a equivalência, a gente tem que verificar em uma determinada data e colocar todos os valores naquela data, ok? Aqui tem uma aplicaçãozinha, né, de juros simples, que é um cálculo de juros em cheque especial. Os bancos aplicam uma taxa mensal de juros, né, sobre o saldo devedor existente, mas eles incluem na contagem, né, fim de semana e feriados, e os juros efetivamente debitados na conta, né, acontecem no último mês, mas essa capitalização, apesar do juro ser mensal, é diária, né, é por dia corrido. Então, vamos fazer esse cálculozinho aqui para esse determinado extrato, né? A taxa é de 12% ao mês e eu tenho que calcular os juros a serem debitados na conta de um cliente que tenha apresentado o extrato ilustrado a seguir. Eu trouxe esse extrato aqui para o Excel e aí a gente tem que ver, né, o cálculo aqui, né, do saldo, né? Ele começa com 250, debita um cheque de 450, ele fica negativo em 200, depois debita um outro cheque de 400, ele fica negativo em 600, outro cheque de 300 fica negativo em 900 e assim sucessivamente, né? Ele faz um depósito aqui de 800, fica positivo, debita um outro cheque, saldo final, tá ok? Então, uma coisa que a gente tem que saber agora, eu já tenho o valor da dívida, né? Que é o capital no meu cálculo. Eu tenho que saber o prazo, o N. Então, quantos dias ele ficou devendo 200? Ele ficou negativo em 200? Do dia 12 ao dia 15, né? Então, os dias 13, 14, 15, 3 dias. Tá certo? Deixa só eu formatar aqui. 3 dias. Depois ele ficou negativo do dia 15 ao dia 20, 5 dias. Depois ele ficou negativo em 900 do dia 20 ao dia 22, 2 dias. Ficou negativo em 500 do dia 22 ao dia 24, 2 dias. E depois não ficou mais negativo, né? Então aqui eu vou calcular agora os juros. A taxa é 12% ao mês, né? Então eu tenho que fazer uma transformação aqui. 12% ao mês. E eu preciso dessa taxa ao dia, né? Que vai ser 12 dividido por 30. Vai ser 0,4% ao dia. Capital
vezes a taxa vezes o N. Capital vezes a taxa vezes o N, capital vezes a taxa vezes o N, capital vezes a taxa vezes o N. Então, eu tenho aqui um total de 25,60, né? Que ele vai pagar de juros por esses valores aí. Tá ok? E aí, esse é um exemplozinho, né, de aplicação de cálculo de juros simples.